Bem-vindos à terceira aula desse capítulo, onde, como finalizamos as equações de Maxwell na aula anterior, iniciaremos agora o magnetismo na matéria, onde veremos a relação, nesse vídeo, a relação entre o magnetismo e os elétrons. Quando a gente estava discutindo sobre como as correntes elas causam campos magnéticos, a gente presumiu que os condutores eles estavam rodeados por vácuo. Mas o que acontece, na verdade, é que em bobinas em transformadores, motores, em geradores, em eletroímãs, quase sempre eles têm uns núcleos de ferro, que isso aumenta o campo magnético. Então, por exemplo, ímãs permanentes, fitas de gravação magnética, disco de computador, tudo isso ele depende diretamente das propriedades magnéticas dos materiais. Quando você armazena informações em um disco de computador, por exemplo, o que está fazendo, na verdade, é configurando uma série de ímãs permanentes microscópicos nesse disco. Então, vale a pena a gente estudar um pouco sobre os aspectos das propriedades magnéticas dos materiais, e para isso, primeiro a gente vai ter que falar sobre as origens atômicas dessas propriedades magnéticas. E depois a gente vai discutir sobre três classes de comportamentos magnéticos que ocorrem no material, que é o diamagnetismo, o paramagnetismo e o ferromagnetismo. Só que antes da gente começar, é importante a gente nos corrigir dizendo que não é possível compreender estes fenômenos magnéticos dos materiais de modo honesto, do ponto de vista da física clássica, porque esses fenômenos aqui, eles são fenômenos completamente quânticos. Mas é possível a gente utilizar alguns argumentos clássicos, entre aspas, falso, para a gente ter uma ideia do que acontece. Eu digo entre aspas porque você pode até dar alguns argumentos clássicos para adivinhar o comportamento do material. Só que esses argumentos, de alguma forma, eles não são tão legais para ser descritos, porque era de forma essencial a necessidade de implementar a mecânica quântica. Só que a gente não vai esperar até aprender mecânica quântica para aprender sobre esses fenômenos. O que a gente vai fazer? A gente vai se dobrar sobre a mecânica clássica, porque a mecânica clássica, ela, por mais que ela esteja errônea, elas foram os argumentos utilizados na época em que eles descobriram esses fenômenos, porque quando eles descobriram, eles não sabiam da mecânica quântica, então os argumentos utilizados também eram da clássica. Então, nessas aulas, não só nessa, mas nas próximas, a gente vai se deparar com alguns momentos em que a gente vai falar sobre alguns fenômenos, alguns conceitos que são puramente quânticos, e eu não vou poder dar uma definição clara e robusta do porquê é dessa forma, certo? A gente sabe que os átomos que constituem toda a matéria, eles contêm elétrons em movimento. E esses elétrons, eles formam loopings de correntes microscópicas que produzem campos magnéticos próprios. Quando, por exemplo, eu aplico um campo magnético sobre esses materiais, esses loopings, eles podem se tornar orientados de forma preferencial na direção do campo. Esse tipo de material, quando isso acontece, eu digo que esses materiais são magnetizados. Ou seja, quando esses loopings eles se tornam orientados preferencialmente com o campo. Então, vamos ver como é que essas correntes microscópicas elas acontecem. Então, imagine que eu tenho aqui um elétron, certo? Que ele está fazendo uma órbita circular em torno, digamos, do núcleo positivo, certo? Em que ele está fazendo uma órbita circular de raio R e com uma velocidade v. Imagine que o elétron tem uma massa m. Essa carga em movimento equivale a justamente esse looping de corrente em uma espira. Então, como vocês devem se lembrar, como é que eu calculo o momento de dipolo magnético? O momento de dipolo magnético desse elétron, por exemplo, ele é dado pela corrente vezes a área. Para a gente encontrar essa corrente associada ao elétron, veja que o período orbital, o que é o período orbital? O tempo que o elétron leva para fazer uma órbita completa, ou seja, uma órbita na circunferência, que seria quanto? 2πr. Então, o período orbital é 2πr, que é a circunferência, dividido pela velocidade. Então, vou fixar aqui os resultados anteriores, que é do momento dipolo magnético e o período orbital. E a corrente? O que é a corrente? A corrente ela é a carga total passando por qualquer ponto dessa órbita
e por uma unidade de tempo. Ou seja, nada mais é do que a magnitude E da carga do elétron, certo? Dividido pelo período orbital. Então, inserindo essa equação aqui dentro, eu vou ter que a corrente é E sobre 2πr sobre V, e arrumando eu vou ter EV sobre 2πr. Mas, como a área, a gente está lidando com uma órbita circular, como a área ela é circular, então vai ser πr ao quadrado. Então, inserindo a corrente e a área na equação do momento de polo magnético, eu vou ter que EV sobre 2πr vezes a área, πr ao quadrado, eu posso cancelar esse termo com esse daqui, e o π também, eu vou sobrar só com EVR sobre 2. Então, a gente encontrou o nosso momento de dipolo magnético, né, que é dado por EVR sobre 2. Mas é útil a gente expressar essa equação aqui em termos do momento angular. O momento angular de um elétron, por exemplo, se ele está fazendo uma órbita circular, ele é dado pela seguinte expressão. Se você se lembra, o módulo do momento angular, ele é do módulo do produto vetorial do momento com a posição. Ou eu também posso escrever esse produto vetorial como sendo o módulo do primeiro, que é do módulo do momento, vezes o módulo da posição, vezes o seno de θ. Quem é θ? É o ângulo que faz entre o vetor posição e o vetor de momento, que é a mesma direção da velocidade, que é o quê? 90 graus. Então, seno de θ é igual a 1. E lembrando que momento é massa vezes a velocidade. Então, vai ficar massa vezes a velocidade vezes a posição. Então, vamos comparar esse resultado, certo? Com o momento de polo magnético. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aquela expressão ali por em cima e embaixo por m, pela massa. Então, veja que mvr é justamente o meu momento angular, certo? Então, eu posso escrever o meu momento de dipolo magnético como sendo E sobre 2m vezes o momento angular. Ou eu também posso escrever numa notação vetorial como sendo o momento de polo magnético sendo igual a menos E sobre 2m com o momento angular. Veja que esse negativo aqui, ele só aparece porque a gente está lidando com elétrons. Mas se a questão fosse sobre cargas positivas, o momento magnético, ela teria na mesma direção do momento angular. Mas para casos dos elétrons, o momento de dipolo magnético é sempre oposto ao momento angular. Ou seja, aqui está o momento angular e aqui o momento de dipolo magnético, certo? E veja que essa relação ela não depende nem da velocidade e nem do raio. Esse resultado que a gente encontrou, ele já era esperado pela física clássica, mas também é uma verdade na descrição quântica. A gente diz isso porque a equação que a gente encontrou, ela é verdadeira para o movimento orbital. Tanto que eu vou colocar aqui o momento magnético, ele vai colocar um ozinho, vou colocar um ozinho aqui, um subscrito ozinho, que ele representa o movimento orbital do elétron, certo? Mas esse não é o único magnetismo que existe no elétron. O elétron ele também tem uma rotação de spin sobre o seu próprio eixo. Imagine essa situação como sendo, por exemplo, a Terra. A Terra ela faz uma revolução em torno do Sol de forma anual, seria como se fosse o movimento orbital do elétron, e a rotação da Terra em torno de si mesma, no seu próprio eixo, seria como se fosse o spin. Só que essa ideia não pode ser levada completamente ao pé da letra, porque o elétron ele é descrito quanticamente em termos de probabilidades, e imaginar ele sendo como essa bolinha girando em torno do seu próprio eixo pode ser uma coisa totalmente errada. E então, com o resultado desse spin, o elétron ele tem tanto o momento angular quanto o momento magnético. No entanto, por questões puramente quânticas, a relação do momento magnético e esse momento angular intrínseco, que eu vou chamar ele de S, do elétron, vai ser dado por essa equação. Então, essa equação aqui, ela constitui a rotação do spin do elétron, onde esse Szinho aqui é o momento angular intrínseco do spin e esse aqui é o momento magnético do spin, certo? E veja que se você comparar essa equação com essa equação aqui é 2 vezes maior do que o movimento orbital do elétron. Esse resultado é um resultado também quântico e foi descoberto por Paul Dirac em 1927, quando ele combinou a relatividade com a mecânica quântica,
numa equação de onda relativística chamada equação de Dirac. Então, esse resultado é um outro resultado também puramente quântico. Um ponto interessante sobre esse momento angular intrínseco, ou seja, o spin, é que eu não consigo medi-lo dando a sua direção, mas apenas fornecendo a sua componente ao longo de alguma direção. Por exemplo, vamos comparar isso classicamente e quanticamente. Por exemplo, na clássica, se eu tiver um objeto e dado algum momento angular, digamos, na direção de z, ele pode tomar, na componente z, qualquer valor entre menos z e mais e, ou seja, ele pode ser qualquer valor nessa direção, assim, menos e a mais e. Só que na quântica, a componente z do momento angular, ele só pode assumir certos valores discretos. Ou seja, aqui eu tenho uma ideia de contínuo, ou seja, ele pode ser qualquer número contínuo aqui, mas na quântica ele só pode assumir certos valores discretos. Essa ideia de valores discretos quer me dizer que o spin ele é quantizado, ou seja, ele só assume valores discretos. E matematicamente isso significa que se eu medir o meu spin na direção de z, ele vai ser igual a ms h cortado, onde esse ms aqui é o meu número quântico magnético de spin, e esse h cortado ele pode ser escrito como h sobre 2π, onde esse h aqui é a minha constante de Planck, certo? Que é 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo, e esse ms, como eu falei, é o número quântico magnético de spin, onde ele só assume para o elétron apenas os valores mais ou menos 1/2. Isso quer dizer o seguinte, que para o elétron ele só pode assumir só dois valores, ou spin up ou spin down. Isso quer dizer o que significa? Significa o seguinte, se eu colocar bem aqui no H, nesse lugar do ms, colocar mais 1/2, vai ficar mais 1/2 vezes H cortado, vai ficar H cortado sobre 2. Então, vai ficar nessa direção, ou seja, o spin vai ficar up. E a outra, se eu colocar negativo, vai ficar spin down. Então, o elétron ele só pode assumir dois valores, ou spin up ou spin down. Então, eu vou deixar aqui salvo os resultados anteriores. Então, esse aqui é a componente do spin ao longo de z, certo? Que a gente acabou de mostrar, que é igual a msh cortado. O resultado também anterior do momento magnético, certo? Para o spin. E também a gente sabe que o número quântico magnético do spin ele é mais ou menos 1/2, né? Onde a gente considera ou spin up ou spin down. Então, já que o spin é quantizado, então o momento magnético também é quantizado. Então, eu consigo correlacionar a componente z do momento magnético com a componente z do spin. Então, fazendo a componente z do momento magnético, certo? Onde eu vou substituir onde tem esse termo aqui por essa expressão, eu vou ficar com a componente z do momento magnético, vai ser menos e sobre m, substituindo vou ficar ms h cortado. Mas quem é ms? É mais ou menos 1/2. Então, substituindo vou ficar mais ou menos, certo? É h cortado sobre 2m. Então, o que eu posso fazer? Esse mais ou menos aqui que aparece, ele é justamente aquele que vai me dar aquela condição, se é para cima ou é para baixo. Então, se eu pegar um módulo, né, o valor absoluto dessa equação, eu vou me resultar na seguinte expressão. Vai ser, o momento magnético vai ser E sobre H cortado sobre 2m, que é igual a 9,27 vezes 10 elevado a menos 24 Joule por Tesla. Esse daqui é uma unidade quântica do momento magnético chamado magneto de Bohr. Analogamente, o momento angular orbital, aquele que a gente calculou lá no início como se fosse a revolução da Terra em torno do Sol, ele também não pode ser medido, onde só é possível a gente medir uma componente. Então, considerando a componente z do momento angular orbital, então ele é dado por essa expressão, ml h cortado, onde esse ml aqui, ele é o número quântico magnético orbital, que também ele só assume valores discretos inteiros, ou seja, ele pode ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e até um limite, certo? Então, eu posso ainda
Relembre também aquela equação que a gente encontrou lá no momento magnético orbital, que ela é dada por essa expressão, quando a gente estava falando, né, lá no início. Então, ela é dada a menos E sobre 2m vezes o momento angular orbital. Então, se eu calcular a componente Z do momento magnético orbital, certo? Eu consigo substituir essa expressão aqui dentro. Então, eu vou ficar aqui. Se eu substituir, vai ficar menos E sobre 2m vezes mLh cortado. Mas lembre que a gente definiu anteriormente o magnéton de Bohr, que ele é dado por EH cortado sobre 2m. Então, veja que eu tenho aqui EH cortado sobre 2m. Então, essa expressão toda aqui, tirando um ml, constitui o magnéton de Bohr. Então, o momento magnético orbital ele vai ser igual a menos ml, o magneto de Bohr. A gente pode nos perguntar agora é o que acontece com o elétron se ele for submetido a um campo magnético externo. Então, quando ele é submetido, uma energia U, uma energia potencial U, ela vai ser associada à orientação do momento dipolar magnético orbital, certo? Nesse daqui. Então, o que acontece? Vocês possivelmente viu com o professor Van der Berg que a gente consegue reescrever essa energia potencial associada como sendo a interação magnética da seguinte forma: menos o produto escalar do momento dipolar magnético orbital e o campo magnético externo. Então, veja bem, se o momento dipolar magnético orbital ele for paralelo ao campo magnético externo, então a minha energia potencial ela vai ser pequena, certo? Mas caso for contrário, ou seja, for antiparalelo, ou seja, o campo magnético está indo para um lado e o momento dipolar magnético orbital está indo para o outro lado. Então, eu vou ter uma energia potencial grande. Então, o que acontece? O trabalho realizado do elétron para gerar esse vetor de momento magnético do elétron na direção do campo magnético externo, ele está, então, associado à queda da energia do potencial. Então, vamos escolher o nosso eixo de direção, o Z, certo? E o meu campo magnético também vai estar apontado para a direção Z. E essa expressão vai ficar da seguinte. Vai ficar a energia potencial vai ser menos o momento dipolar magnético orbital na direção de Z vezes o módulo do campo magnético, certo? E aí, você se lembre que a gente definiu que o momento dipolar magnético orbital ele é dado por menos ml e o magneto de Bohr. Então, substituindo essa equação, eu vou ter menos, colocando menos aqui, vai ser menos magneto de Bohr, ml e o módulo do campo magnético, certo? Então, menos com menos vai ficar mais, então fica com essa expressão. Ou seja, o que ela está me dizendo? Que a energia magnética de um elétron, ele não é arbitrária. Ou seja, ele só pode ter certos valores, que é definido justamente por esse ml. Então, dizemos ainda que essa energia ela é cindida em níveis por um campo magnético. Por exemplo, digamos que a gente viu, né, que o ml ele pode assumir certos valores. Então, se o ml ele for menos 1, 0 e 1, então a energia total do elétron ele pode ser dividido em 3 níveis, certo? Então, ele vai ter 3 níveis. Então, por exemplo, se eu substituir menos 1 aqui dentro, eu vou ter que a primeira energia do primeiro nível vai ser menos magneto de Bohr vezes o módulo do campo magnético. Se eu substituir ml por 0, eu vou ter que a energia do segundo nível vai ser 0. E o do terceiro vai ser o magneto de Bohr vezes o campo magnético. Então, o que acontece? Quando eu aplico um campo magnético externo sobre um elétron, eu vou ter que a energia associada ela vai estar diretamente associada ao momento dipolar magnético orbital. Então, com essa ideia que a gente tem, que aprendemos o que é momento dipolar magnético orbital e a gente aprendeu também o que é momento dipolar magnético do spin, a combinação desses dois momentos dipolares é o que nos resulta nos constituintes do material e quando a gente aplica um campo magnético, o material que tem esses átomos constituídos, ele vai responder de diferentes formas se ele for, por exemplo, um diamagnetismo, um paramagnetismo e o ferromagnetismo. Então, o que a gente vai fazer? Nas próximas aulas, a gente vai analisar o efeito
de um campo magnético externo aplicado em certos materiais. Então, vamos ver como é que um ferromagnetismo ele se responde a um campo magnético externo, ou como um paramagnetismo, como um diamagnetismo. Então, é isso que a gente vai ver nas próximas aulas.